essa palavra poderosa que ela vai abordar, né? Os 3 níveis da vontade de Deus. Nós vamos conhecer os 3 níveis da vontade de Deus. É muito importante nós entendermos isso para que possamos viver uma vida, irmão, de providência de Deus, de milagre de Deus. Você entendendo essa palavra dessa noite, você vai entrar em um ambiente de milagre, irmãos. Irmão, não existe mágica. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. E todo milagre é gerado. Não tem esse negócio. Alguns pregadores até dão 7 dias para você receber sua bênção. Irmão, Deus não se move com isso. E Deus não é manipulado por nós. Nós somos manipulados por Deus. É a mesma coisa de escrever. Alguém escreve na porta da igreja: quarta-feira, culto com divina revelação. Irmãos, isso é idiota, um negócio desse. Você sabe por quê? Porque não tem como eu manipular Deus. Eu não posso garantir isso, porque eu sou criatura de Deus. É Deus que me manipula. Como que a criatura vai manipular o Criador? Aí alguém canta, aí alguém faz o louvor do culto, tira o ofertório, alguém prega, aí agora vem Deus, através do teu Espírito, me revelar o coração de todo mundo, a situação de todo mundo. A Bíblia diz, tá, quando fala dos dons, fala que isso é uma manifestação. Se é uma manifestação, acontece dentro da vontade de Deus e não dentro da minha vontade. Pode ser que Deus me use com mais frequência profeticamente ou até na área da revelação, mais do que outras pessoas, mas eu não tenho como me manipular. É agora, gente, vai começar. Deus, todo mundo cantamos, tiramos o ofertório, pregamos, agora só corre aqui, viu? Só vem aqui ligeiro para me atender, para que eu possa fazer umas revelaçõezinhas aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? E esse tipo de culto atrai as pessoas, porque as pessoas, você sabe o que as pessoas gostam de ser enganadas, porque sempre tem uma palavra genérica, né, sobre isso. Eu estou falando porque eu sou um profeta, irmãos, eu estou habilitado a falar isso. E geralmente esses tipos de pessoas que se diz profeta, eles é o que menos conhece de Bíblia, e deveria, porque o verdadeiro profeta tem que conhecer de Bíblia, senão ele não é um profeta genuíno. Amém? Aleluias. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, é igual aquele que fica na expectativa, né? Ele não trabalha, ele não se esforça para vencer na vida, e fica assim: rapaz, eu vou mudar minha vida quando eu ganhar na Mega Sena. Fica aí, fica nessa expectativa de ganhar na Mega Sena, e aí não trabalha, não tem atitude não para você ver. Você vai morrer pobre, esperando ganhar na Mega Sena, em qualquer outro tipo de situação que pode vir o dinheiro. Irmãos, a gente tem que dar o duro, irmãos, fazer o negócio acontecer. O que vier a mais é lucro. É assim que funciona. Você não pode esperar uma riqueza cair do céu, não. Você vai trabalhando, faz a sua parte, o que acontecer a mais disso é lucro. Amém? Mas você já fez sua parte, é assim que funciona. Então, conheça os 3 níveis da vontade de Deus. Romanos 12, verso 2, diz assim: não se amoldem, em outras traduções diz assim: não vos conformeis com este mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, vírgula, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo aqui, ele está trabalhando algo muito interessante. Ele diz assim: não se conforme com este mundo, não se pareça com este mundo. Vocês não podem se permitir que o mundo transforme você. Mas Paulo está dizendo, mas que você deva transformar o mundo pela renovação de mente que está em você. Qual é a mente renovada? Qual é a mente que foi colocada em nós no sentido de renovação? A mente de Cristo. Porque uma outra hora eu e vocês tinham a mente das trevas, da promiscuidade, da prostituição, dos vícios, da mentira, do engano, do adultério, da avareza, da feitiçaria e assim sucessivamente.
uma outra hora, muitos de nós tinham, ou todos nós, tínhamos uma mente assim, uma outra hora. Mas aí, porque essa é uma mente segundo a mente que o mundo dá. A pornografia, irmãos, como que a pornografia, esse dia eu estava vendo que a pornografia é um dos mercados que mais movimenta dinheiro no mundo, né? Está ali entre o tráfico de droga, muito dinheiro, é bilhões que no mundo é movimentado em cima da pornografia. Irmãos, como que é utilizado isso para enganar as pessoas? Muitos crentes que vêm na igreja e está perdido na pornografia, nas redes sociais, na televisão, em qualquer lugar, você pode acessar pornografia. As pessoas têm oportunidade disso, de criança, adolescente, adulto, pessoas mais idade. As pessoas estão aí, então sendo amoldadas, sendo transformadas pelo planejamento deste mundo. A Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Quer dizer, quando fala este mundo, está falando a dimensão deste mundo. O maligno opera sobre ele, e quem se permitir não se envolver com essas coisas, o maligno vai te controlar. Então Paulo diz assim: não se permita, irmãos, que você seja amoldado, parecido com o mundo. Não faça as mesmas coisas que o mundo faz. Irmãos, como líder, eu sempre tenho ensinado a igreja da liberdade em Deus, nunca inventar coisa, essas coisas religiosas, né? Porque é assim, alto extremo, ou a igreja é totalmente bagunçada, ou é aquele negócio assim, isso pode, não pode cortar cabelo, não pode usar calça, não pode. Existem dois extremos dentro da cristandade, ou é aquele negócio liberalismo total, ou é aquele talibã evangélico, né? Nada pode. Então, mas quando nós temos a liberdade em Deus, no Espírito de Deus, pela palavra de Deus, nós sabemos, não precisa de alguém ficar dizendo: olha, irmão, você corta o cabelo, não corta o cabelo, usa calça, não usa calça. Irmãos, talvez as pessoas ficam tão preocupadas com isso, mas Paulo diz em Colossenses capítulo 2 que existem doutrinas de homens e de demônios. Então tem doutrinas que não tem nada a ver com Deus, e tem mais uma: a doutrina de Deus não tem nada a ver com a doutrina do homem. A doutrina de Deus, ela é eterna, ela é permanente, ela é funcional em todos os tempos, em todas as épocas. A dos homens, não. Como há 30 anos atrás, já teve determinada denominação que dizia que as rádios, que um rádio na casa de um irmão era a caixinha do diabo dentro da casa de um irmão. E essa igreja hoje tem canal de rádio. Um tempo atrás era a televisão, era do diabo. Agora essa mesma igreja, essa mesma denominação, ou semelhante a ela, estão na televisão. Porque isso é doutrina do homem. A doutrina de Deus é que a gente o adore, o oferte, o dizime, seja bom testemunho, dá bom testemunho, que sirva na obra dele, que honre ele, que se comprometa com o reino dele. Isso é doutrina de Deus. Que a gente discipule. Isso é doutrina de Deus, que está na Bíblia isso. Então, irmãos, não amoldar com o mundo também é doutrina de Deus. Quer dizer, não fazer o que o mundo faz, não ter as mesmas atitudes de ser avarento, miserável, mentiroso, promíscuo. Nós não podemos aceitar que isso nos transforme, irmãos. E você vai ser o produto final do meio que você está vivendo. Se você o tempo todo está se relacionando com pessoas mentirosas, logo você está mentindo. Se você se relaciona o tempo todo, se você relacionasse para fazer diferença, para convencer ela, trazer ela para a luz, mas muitas pessoas se relacionam para se permitir que ela seja engordada, enganada e levada para as trevas. Irmãos, você só terá uma habilidade espiritual, emocional em Deus se você entender algo. Se você o tempo todo está enchendo o seu coração com a palavra de Deus. Provérbios 4, verso 23, lá diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele que procede a vida e a morte.
Se você tem guardado o seu coração, como que eu guardo o meu coração? Antes de sair, no período da tarde, eu estive orando. Depois, antes de sair, permiti que meus meninos assistissem o jogo, até assisti uma parte com eles, né? Do corintiano. Permiti eles assistirem. Desligou a televisão. E o que nós colocamos na televisão? Uma pregação. Antes de sair de casa, eu estava ouvindo uma pregação. Você sabe por quê? Porque aí esse é o problema. Muito crente que sai de casa estava lá envolvido com a promiscuidade das televisões, talvez estava acessando a internet, até pornografia. Aí chega no culto, aí fica lá, até parece que Deus vai falar com ele pelo Facebook, pelo WhatsApp. Irmão, chega dentro da igreja, desliga o seu celular. Deus não vai falar com você através desse negócio aí agora. Deus vai falar com você através da sua palavra. E aí, meu irmão, aí a pessoa já sai de casa toda contaminada. Aí assim, poxa, a pregação não foi boa, o pastor não pregou bem, mas o culto não tinha unção. Quem não tinha unção é a pessoa, não estava cheio de capeta. Já saiu de casa encapetado. Você entendeu com o negócio? Por quê? Porque está se permitindo se amoldar por este mundo. Então Paulo diz que nós devemos não permitir que nós sejamos transformados pelo desejo deste mundo, pelas ações deste mundo, mas que possamos o renovar com a nossa mente, a mente de Cristo que está em nós. Para quê? Se nós fizermos isso, nós vamos experimentar, sabe o quê? Irmãos, se você como crente entendeu o que eu estou falando, não estou contando aqui uma história, irmãos, não estou querendo dar rala em ninguém aqui. Vocês estão entendendo? Eu estou dando a palavra de Deus para mim, para você, para as nossas vidas nessa noite, para nós mudarmos de vida e gozarmos das promessas de Deus. Não é para nós viver no mundo e faz de conta, irmãos, for para a igreja bater cartão, porque status é evangélico hoje, porque há 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás era sinônimo de ignorante e de pobre. Hoje não, é sinônimo de status, né? Muitos aí, esses cantores aí, sertanejo, até diz assim, os entrevistadores perguntam assim, você, qual religião você professa? Sou evangélico. Mas não pode passar uma mulher perto dele que ele já está pulando em cima. Você entendeu qual é o negócio? Promove a promiscuidade. Irmãos, ou nós é de Deus ou não é. É assim que funciona. Entendeu? Ou nós servimos a Deus. Uma certa vez o profeta Elias pirou do cabeção com o povo de Deus. Falou assim, olha, se Baal é Deus, serve ele. Se Deus é Deus, serve ele. Mas não fica em cima do muro, não. O profeta pirou do cabeção com o povo. Falou assim, traduzindo, se o diabo é Deus, então serve ele. Então, ó, agora se Deus é Senhor, então serve ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então olha só, e Paulo diz, se nós entendermos isso, ele diz assim, vocês então serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê aqui 3 níveis da vontade de Deus, que quando você não permite que o mundo transforme o seu coração, transforme a sua vida com trevas, então Paulo está dizendo que você vai estar dentro de algum desses níveis na presença de Deus. E dentro desses 3 níveis da presença de Deus, vocês serão abençoados e vão experimentar coisas magníficas da parte de Deus. É necessário entendermos isso. E tudo isso é através da misericórdia de Deus, porque por nós mesmos nós não merecíamos. Interessante que no capítulo 12 de Romanos 12, o verso 1 diz que é pela misericórdia de Deus que nós vamos conseguir se afastar do que aquilo que o mundo prepara para nós. Mas a misericórdia de Deus só vai nos alcançar se você estiver fazendo por onde, se você está tendo atitude para com isso diante de Deus.
A misericórdia de Deus, ela vai alcançar você se você estiver fazendo a sua parte. Agora, se você está lá no boteco, lá enchendo a cara, ou na balada lá, dando bobeira, dando bom dia a cavalo, a misericórdia de Deus vai te alcançar não, meu irmão, minha irmã. Vocês estão entendendo? Não vai te alcançar. Vai alcançar para aquela pessoa que não é perfeita. Nem Jesus se considerou perfeito. E ele era perfeito. Porque quando o jovem rico diz assim: ô bom mestre, né, o que devo fazer para me ganhar o reino dos céus e tal, tal. Jesus falou: bom? Por que me chamaste de bom? Bom é Deus. Nem o próprio Deus, na forma de homem, se aceitou ser chamado de bom. Amém? Então, não é questão de ser perfeito. Perfeito ninguém é, irmãos, a não ser o próprio Deus. Você sabe o que Deus quer que nós tenhamos como atitude? Que nós temos a atitude de, no mínimo, reconhecer que somos pecadores, no mínimo, reconhecer que nós precisamos mudar os nossos caminhos. No mínimo isso. Deus quer que nós tenhamos essa atitude. E eu quero trabalhar com vocês que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós teremos uma mente transformada. Ter uma mente transformada é evidência de uma vida dentro da vontade de Deus. Esses não são manipulados nem por sua carne, nem pela carnalidade de outros. Lá em João 1,13 diz assim: olha só, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, uma vida transformada em Deus não é uma vida que nasceu de maneira natural. Não tem como. Não tem aquele provérbio popular que diz assim: filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. A gente ensina a servir a Deus, a gente ensina os nossos filhos o caminho que devem andar, mas eles vai ter que tomar a atitude deles diante de Deus. Eles vão ter que se posicionar na presença de Deus. Precisa ser batizado, precisa fazer profissão de fé, precisam declarar Jesus como Senhor da sua vida, porque pessoas para viver no reino de Deus, ela não nasce na condição natural, e também não nasce pela carne, né? Não é porque nasceu de mim que eu sirvo a Deus, meus filhos já é de Deus. Eu ensino eles a servir a Deus, mas todo aquele deve nascer de Deus. O texto está dizendo que deve nascer de Deus. Cutuca teu irmão e diga assim: meu irmão, você precisa nascer de Deus. Irmãos, quando a gente nasce de Deus, a gente até corre o risco de pecar. João capítulo 1 João capítulo 2, a epístola de João, não o evangelho de João. O verso 1 diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecais, tem um advogado nos céus, que é Jesus Cristo, que nunca perdeu uma causa. Irmão, Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado. João está dizendo: eu escrevo a vocês para que não pequem, mas se você escorregar no tomate, se conserte na hora, ajuste o advogado, que você vai ser perdoado. É diferente de um pecado também premeditado, de um pecado que você vai por conta própria, com as suas próprias pernas, e vai lá e frequenta um prostíbulo, vai lá e frequenta um ambiente que não é propício para você. Principalmente, por exemplo, se a pessoa entrar num lugar para evangelizar, ela foi ali para evangelizar. Agora não, eu vou ali para pecar. Teve durante mais ou menos uns 4 anos, a gente, pela Associação dos Pastores, a gente fazia o evento no período do Carnaval aqui em Rondonópolis, e a gente trazia uma equipe de evangelismo de fora para nos ajudar, e eles eram levados, ficavam ali mais ou menos uns 1.000 metros, 2.000 metros na estrada para chegar ali no antigo aeroporto, e ali eles ficavam ali fazendo um trabalho ali, chamavam a atenção das pessoas para evangelizar, tentar evitar que aquelas pessoas entrassem naquele ambiente. Irmãos, o que tinha de crente
O que tinha de crente que naquele dia saiu decidido de casa para pecar, que saiu decidido em desviar da presença de Deus, muitos, pelo menos diante da equipe ali, falavam: estou voltando para casa. Eu não sei, aí não sabe se eles se rodeavam, né? A BR e passavam por outro caminho. Mas muitos que saíram de casa, era o relatório, né? Era feito um relatório e saíram de casa decidido: vou pecar. Irmãos, é porque não enche o coração com a palavra de Deus. Irmãos, olha só, se um dia Deus transformou minha vida, Ele pode transformar a vida de cada um que está aqui. Por mais promíscuo que eu já fui, mais terrível que eu já fui, hoje eu estou na presença de Deus, amo a presença do Senhor, não negocio a minha fé, não negocio a minha vida com Deus, não negocio a minha integridade, por coisa alguma. Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, mas para isso você precisa de uma atitude. Você precisa permitir que Deus transforme a sua vida com a palavra dele. É por isso que o crente tem que orar, é por isso que o crente tem que estudar a palavra de Deus, é por isso que o crente tem que ler livro que fala sobre Deus, ler a própria palavra, que é o maior, mais poderoso livro que tem na face da terra. Você sabia que a Bíblia Sagrada é o único livro que tem as 4 leis de conhecimento, que é fabricado no mundo, que é criado no mundo? Somente a Bíblia tem essas 4 leis de conhecimento, que é o teológico, o filosófico, que é o vulgar e o científico. Só a Bíblia que tem esses 4 conhecimentos. Nenhum outro livro na face da terra existe esses 4 conhecimentos que é produzido humanamente. A gente comer isso aqui, irmãos, aí você não vai ter espaço para desejar a mulher de ninguém, não vai ter espaço para mentir, não vai ter espaço para enganar, não vai ter espaço para você viver no mundo de faz de conta. Você vai andar no mundo real, amém? E quem anda no mundo, no reino de Deus, essa pessoa, ela sempre vai ter um relatório de vitória. Sempre ela vai ter um relatório de vitória. Não estou dizendo que não vai ter luta. Eu posso até dizer que quando você se torna cristão, você tem mais luta. Só que o relatório de vitória é indiscutível nas nossas vidas, na vida de cada um que serve a Deus verdadeiramente, com uma mente transformada, não a vida de faz de conta, mas uma vida realmente no altar de Deus. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, vamos receber o que Ele prometeu, lá em Hebreus capítulo 10 e verso 36, olha só o que diz. Não é eu que estou dizendo não, é a palavra. Então é Deus que tem o compromisso com essa palavra, não sou eu não. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, quando? Recebam o que Ele prometeu. Você só vai receber o que Deus prometeu quando você fizer a vontade de Deus e ainda perseverar. Irmãos, vocês estão entendendo para quem Deus tem promessa? Deus tem promessa para quem fizer a vontade dEle. E mesmo assim ainda Deus está dizendo aqui, através do autor aos Hebreus, Ele está dizendo que você precisa perseverar dentro da vontade de Deus, e então você vai receber o que Ele prometeu. Agora vamos ver bem rápido os 3 níveis da vontade de Deus. Olha só, primeiro nível, experimentando e comprovando a boa vontade de Deus. Boa é um termo dado àquilo que não é ruim. Os adjetivos de boa no masculino são gostoso, bonito, agradável, amável, delicioso e etc. Experimentar a vontade de Deus significa ser um portador de boas notícias. Todas as vezes que você experimenta a boa e agradável vontade de Deus, você é um portador de boas notícias. Irmãos, o negócio pode estar despencando do seu lado, mas você nunca tem um relatório ruim. Esse foi o problema lá dos 12 espias que Deus enviou através do líder Moisés para espiar a terra. Depois enviou através de Josué. Mas aqui vou falar na condição quando Moisés enviou os 12 espias. Irmãos, os 12
viu que a terra era boa. Todo mundo entendeu que a terra era perfeita. Só que 10, mesmo vendo que o negócio era bom, eles tinham um relatório ruim, negativo. Só 2 teve um relatório positivo. Não, o trem é bom mesmo, e não sei o que lá e tal, nós vamos prosperar lá, o negócio é bom. Mas aí os 10, mas lá tem gigante, realmente é boa, do jeitinho que Deus falou, mas tem dificuldade, tem luta, tem pressão, tem que trabalhar muito. 2 disse: a terra é nossa, Deus falou, acabou, não me importa se tem gigante. Estou parafraseando aqui que os dois falou. Não me importa se tem gigante, se Deus nos prometeu que é nosso, nós vamos vencer. Não tem ninguém que pode resistir contra nós. Quem está no nível da boa vontade de Deus, experimentando a boa experimentando e comprovando a boa vontade de Deus, são pessoas que têm um relatório positivo. Ele traz notícias boas. Ele até pode mencionar os problemas, mas ele vai mencionar os problemas como algo resolvido, e não como algo para o abater, para o gerar problema. Tem gente que vê problema de tudo, dificuldade de tudo, irmãos, porque verdadeiramente não tem se permitido ter uma mente de Cristo. Amém? Quando você vê problema de tudo, é porque sua mente ainda está presa neste mundo. É por isso que Paulo está dizendo, não permita se amoldar a este mundo. Não permita, porque se você permitir, você não vai experimentar nem a boa e nem a agradável e nem perfeita vontade de Deus. Quando o povo de Deus vive dentro da boa vontade de Deus, ele o prospera e os protege. Está escrito isso na onde? Salmo 51, verso 18 diz assim: por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Quando a Bíblia diz no Velho Testamento Sião, está relacionado, está dizendo sobre aqueles que estão na presença de Deus. Todas as vezes Sião é o lugar de estar na presença de Deus. Então aqui está falando de maneira tipológica. Por tua boa vontade fazes Sião. Quer dizer, quem é Sião de Deus aqui? Amém. Faz Sião prosperar. Sião é um monte, mas ali é o lugar de estar na presença de Deus. Então, também não quer dizer que você tem que modificar a sua vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Quem já fez o discipulado aí sabe que Deus fala e Deus age no monte. Não, que também é errado ir no monte. No seu quarto, no banheiro, na cela, no prédio da igreja, no seu trabalho. Se você invocar a Deus, Deus vai falar com você e vai agir ao seu favor em qualquer lugar que você estiver. Então diz o salmista: por tua boa vontade faz prosperar aquele que estão na presença de Deus, e ergue os muros de Jerusalém. Significa que Deus faz prosperar o seu povo, e Jerusalém também significa aquilo que é precioso para Deus. Aquilo que é precioso também é tipológico aqui nesse salmo, em dizer que Deus ergue muros, os muros de Jerusalém, que significa que Deus vai proteger, porque todos nós também somos uma Jerusalém de Deus. Deus vai prosperar você e também vai te proteger se você realmente estiver no nível da boa vontade de Deus. Quando deixa-se a boa vontade de Deus, esfria-se a fé. Todas as vezes que você sai da boa vontade de Deus, a pessoa esfria-se da fé. Lá em 1 Timóteo 1,19 diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. Olha só, quando Paulo está dizendo para Timóteo: você precisa ensinar para o povo a manter-se a fé, manter-se com fé e com boa consciência, porque alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Eu volto aqui a reafirmar a questão de encher o coração com a palavra de Deus, guardar o seu coração,
Provérbios 4:23. Fica lá grudado em Faustão, fica lá grudado em qualquer porcaria que passa na televisão. Estou dizendo, não estou endemonizando a televisão, não. Em casa tem uma, só uma. Outra coisa errada também, irmãos, é pessoas colocar uma televisão na sala, no quarto, no banheiro. Irmãos, televisão é só em um lugar, para ter controle do negócio. Senão, meu irmão, de repente está todo mundo no seu canto. O pai não conversa com os filhos mais, não conversa com a esposa, está todo mundo na televisão. O tutor, né? Pedagogo, o ensinador daquela casa ali é televisão. Irmãos, enche o seu coração com a palavra de Deus. Enche seu coração. Permita que Deus fale dentro de você, mova dentro de você através da sua palavra. O princípio é: o que é bom produz coisas boas. Mateus 7,17. Não se assuste não, meu irmão, se o negócio não anda dando muito certo para você não, viu? Tudo que você faz, o negócio pipoca, desconfia da mão que tem alguma coisa errada com você. Cutuca teu irmão e diga assim: meu irmão, se o negócio está insistindo de estar pipocando o tempo todo à sua volta, fica veado. Tem alguma coisa errada e é com você. Mateus 7,17 diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Tome cuidado, irmãos. Não estou dizendo que aconteceu um problema, já é você que está errado, mas estou dizendo que o seu negócio o tempo todo, tudo que você coloca a mão, uma coisa que entra na minha cabeça é crente pegar as coisas e ser destruidor. Tem gente que tudo que pega quebra, derruba, destrói. Tem alguma coisa errada essa pessoa. Tem alguma coisa errada. Tudo que faz não dá certo. Estou dizendo que pode acontecer uma situação, uma coisa aleatória, que de vez em quando não é do diabo isso. Isso pode acontecer para o ser humano errar mesmo. Mas o tempo todo, tudo que a pessoa vai, não vai para frente. Compra um carro novo, já está quebrando o carro. Até um carro novo já está indo para a mecânica. Tem uns que trocam de mulher, já está reclamando da mulher. A mulher não presta. Uma vez eu conversei com um camarada, ele já tinha passado por, ele contando. Ele estava conversando, falou assim: tive sorte, todas as mulheres que eu arrumei não prestam. Aí ele começou a conversar. E aí foi falando, aí ele falou que era 5. Eu falei assim: meu irmão, você não toma vergonha na sua cara, não? Então essas 5 mulheres, nenhuma prestava, só você que é bom. Você entendeu o que é o negócio, irmãos? Tem uma coisa errada. Segundo nível, experimentando e comprovando a agradável vontade de Deus. Agradável significa um ambiente ou atitude honesta, verdadeira, fiel e justa. Quando obedecemos e fazemos o que agrada a Deus, vamos receber dele tudo o que pedimos. Olha só, 1 João 3,22 diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Todas as vezes que obedecemos e fazemos aquilo que agrada a Deus, nós vamos receber tudo que nós pedimos. Agora tem muita gente que fica aqui, ó, só a primeira parte do versículo: e recebemos tudo que nele pedimos. Aí ele começa a pedir, não vai receber coisa nenhuma se ele não estiver obedecendo e agradando a Deus. Não vai receber. Ele só fica com a promessa, mas com comprometimento ele não quer fazer. Então não vai receber coisa nenhuma. Se acontecer alguma coisa boa, foi acidente de percurso, não foi ação de Deus. Só vai receber alguma coisa de Deus aquele que obedece a Ele e aquele que agrada a Ele. Senão não vai receber nada de Deus. Quando as suas atitudes agradam ao Senhor, você terá paz, pois até os seus inimigos terão paz com você. Olha só, irmãos, olha a promessa de Deus. Deus não está isentando que nós não vamos ter inimigo, aqui está dizendo que vamos ter inimigo. Só que quando nós estamos obedecendo e agradando a Deus,
Deus está dizendo aqui através de Provérbios 16, verso 7, ele diz: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Até o seu inimigo vai ter paz com você. Até a sua mulher vai ter paz com você. Até o seu marido vai ter paz com você. Irmãos, vou contar uma história para vocês. Adão estava todo feliz lá no Éden, dando nome para os bichos. O primeiro biólogo da face da terra, cientista, deu nome para os bichos, todos felizes, lá, pescando, comendo os frutos da floresta, aquela maravilha. Deus pegou, olhou para Adão e falou assim: você está muito feliz, vou acabar com sua alegria rapidinho. Foi lá e fez uma mulher para ele. E depois o que Deus fez? O propósito de Deus é que você tenha paz com a sua esposa e a sua esposa com você. Porque ambos são pecadores. E por causa do pecado que nós fomos gerados, nós somos inimigos um do outro, sim. Mas pela graça de Deus, irmão, quando você está debaixo da graça de Deus, você vai conseguir ter paz com a tua esposa. A esposa vai conseguir ter paz com o marido. Vão gozar das promessas de Deus. E como é bom uma esposa. E Deus depois ele diz assim: quem achou uma esposa achou o favor de Deus. E tem que achar favor de Deus, porque mulher gasta. Se você quer uma mulher bem bonita, cheirosa, a bichinha vai gastar. Mas no nome de Jesus, Deus vai te dar tudo que você precisa para que você tenha a sua esposa bonita, cheirosa o tempo todo, em nome de Jesus, amém? Aleluia, quem entendeu diga amém. Aleluias, glória a Deus. Terceiro nível, experimentando e comprovando a perfeita vontade de Deus. Olha só, agora experimentando e comprovando a perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade tem a ver com o caráter do próprio Deus dentro de cada um de nós. Irmão, experimentar a vontade, a perfeita vontade de Deus tem a ver com o próprio caráter de Deus dentro de nós. Mateus 5,48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós só seremos perfeitos, não no sentido do pé da letra, mas a perfeição de Deus estará dentro de nós quando você estiver experimentando e comprovando a perfeita vontade de Deus. Irmãos, o que é experimentar e comprovar a perfeita vontade de Deus? É você fazer justamente aquilo que Deus quer que você faça. Se Deus usou pessoas sobre você para te conduzir, olha, irmão, que Deus usa as autoridades. Eu já preguei sobre isso para vocês, biblicamente. Romanos, no livro de Romanos fala muito poderosamente sobre isso, que Deus usa as nossas autoridades para nos conduzir. As autoridades, tanto de governo como espiritual, são servas de Deus para nos conduzir, no contexto para levantar em Cristo. Se a Bíblia fala, apesar que a Bíblia diz sobre discipulado, e nós valorizamos isso, irmãos, não dê bobeira de estar discipulando ou sendo discipulado, tanto pelos vagões de treinamento como pelo GD. Irmão, pelo amor de Deus, você faltar um GD, um grupo discipulado, é ser cabeça dura, é ser ignorante. Você sabe por quê? Porque no GD, lá vai fazer o quê? Vai ensinar a palavra de Deus e depois o líder daquele grupo vai interceder sobre você. Se vai ensinar a palavra de Deus, você vai entrar no campo da vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E na onde é promovida a palavra de Deus, ela é para o seu bem, para a sua perfeição.
Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz assim, olha que Paulo diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de continuar. Como que Deus continua a nos transformar? Através da sua palavra. E nós temos o GD, tivemos uma palavra agora, sempre no sentido de governo, né, no mecanismo de governo da nossa igreja. Nós começamos de cima para baixo, no GD, já foi feito sempre a última sexta-feira do mês, para que toda a igreja depois venha passar por esse GD, seja ministrado com a palavra, e depois aquele líder tem que colocar a mão sobre a cabeça de cada um e deliberar a bênção de Deus, a palavra de Deus sendo o fluir da palavra de Deus dentro dos corações de cada pessoa. Ignorar isso, irmãos, infelizmente, você não está fazendo nada para encher o seu coração com a palavra de Deus. No mínimo isso. É muito importante nós entendermos isso. Quando entramos no nível, aí o crente fica assim: eu não sei porque que eu vivo desejando pecar, eu não sei porque que eu vivo desejando ir para a balada. Irmão, você pode até ir para a balada, mas para evangelizar, pega os panfletinhos da igreja com mensagem bíblica e vai para a balada. Eu já fui para a balada falar de Jesus. Algumas vezes, depois que eu casei, eu quase não fiz isso. Foi bem no começo do casamento. E deveria estar até fazendo mais. Mas o quanto das vezes eu entrei em um lugar e já encontrei um crente lá, irmãos. Cansei de ver crente no canto de muro acochando menina. E eu com os panfletinhos falando de Jesus e sei o que lá. E aí eu ganhava me assustava que me conhecia. Graças a Deus que nem era da nossa igreja. Eu sou homem de fé. Aleluia, glória a Deus. Cutuca teu irmão. Diga assim, você entendeu, meu irmão? Aleluia. Irmãos, não se assuste, irmão. Se o negócio acontecer, o negócio está sempre no buraco, sempre no problema. Atitude errada, irmãos. Enche seu coração. Está com desejo de pecar? Vai orar, irmãos. Está com desejo de pecar? Vai lá e coloca um DVD, um CD e enche o seu coração com a palavra de Deus. Está com vontade de envolver com pornografia? Vai lá e coloca um DVD com uma pregação que o pastor vai colocar a mão na tua cara e vai dizer: toma vergonha na tua cara, rapaz, toma atitude. Aí você ele está falando comigo mesmo. Quer dizer, o pastor do DVD não sabia que eu estava querendo fazer. Amém? Aleluia. Cutuca o teu irmão e diga assim: sorria, irmão. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, verso 10 diz assim: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então Paulo está dizendo: porém, quando vir para você o que é perfeito, o que é perfeito, irmãos? É a palavra de Deus. Quando vier o perfeito, o imperfeito vai desaparecer de dentro de você. Aqui dentro que queria pecar, mentir, enganar, trapacear, roubar, aí você enche seu coração, queria trair a esposa, queria se prostituir, queria mudar de sexo, queria pular para outro time. Tem esses camaradas também, né? Mudar de time, enche seu coração com a palavra de Deus, que não vai ter espaço para o negócio errado. Você viu aí que Paulo diz? Quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Enche seu coração com a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai te libertar e o imperfeito vai embora. Amém. O sentido da vida espiritual, financeira, familiar, na saúde. Enche seu coração, fica enchendo seu coração. Coisa errada você vê. Fica lá.
Aí você vem no culto, ouve uma pregação maravilhosa, poderosa, glória a Deus, Deus falou comigo. Entra no carro, coloca lá, eu não sei que música maluco tem aí que está fazendo sucesso, mas eu vou lembrar de um aqui. Aí você coloca lá, no carro, cunhada boa, eu não sei. O que é? Se não fosse que mulher da minha patroa, aí o cara pega e coloca uma música dessa. Aí o cara nunca pensou na cunhada. Aí tá lá a música, cunhada boa, passa um dia a cunhada, e aí ele assim, rapaz, até que ela é boa mesmo, que tinha percebido. Por quê? Ele encheu com o coração de coisa imperfeita. Aí, meu amigo, o imperfeito vai encurralar o que é perfeito. O que é perfeito no seu coração vai sumir, e a imperfeição vai tomar conta de você. Por que a mídia televisiva é tão poderosa, e qualquer outra mídia, né, em revista, jornal, mas a televisão é muito forte, a internet também é muito forte. Por quê? Porque a mídia programa a mente das pessoas. Você viu a Casa Bahia? Toda semana, é a última semana, mas é indutivo para as pessoas o quê? Eu tenho que aproveitar a última semana. Aí a pessoa, ela vai lá, ela é induzida a comprar o que ela nem precisava. Quando ela vê, está com um problema financeiro, porque ela o tempo todo, ela permite o imperfeito aumentar dentro do coração dela, e o que é perfeito vai embora. Você sabia que se você economizar R$200 todos os meses, durante 30 anos, no final de 30 anos você vai ter R$1 milhão. Se você pegar os R$200, multiplicar por 12, vai dar 2.400, multiplicar por 30 anos, vai dar 300 e poucos meses, vai dar 800, quase 900 mil reais, e com o juro você vai ter R$1 milhão. Sabia disso? Quando você ignora as pequenas coisas, não faz questão, é baboseira. São as pequenas coisas que fazem a diferença. Esse pequeno R$200, em 30 anos você pode virar milionário por mês, que aparentemente é uma pequena quantidade. Né, uma pornografiazinha qualquer no Facebook, ou qualquer em outra rede social, na televisão, uma mentirinha. Irmãos, todos os casamentos não são destruídos por grandes coisas que aconteceu no decorrer do relacionamento. Aconteceu um grande problema e separa daquilo. Todos os casamentos são destruídos por pequenas coisas que não foram resolvidas. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que é uma diferença de estar experimentando e comprovando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que você entenda isso. Eu quero ler com vocês em 1 João 4,18, diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, né? O medo leva você à destruição. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você é uma pessoa que o tempo todo está cheia de medo, com medo daquilo, com medo não dar certo, é porque você ainda não está aperfeiçoado no amor de Deus. Porque quando você está aperfeiçoado no amor de Deus, irmão, você confia que Deus vai trazer providência para você. Tudo que é perfeito é perseverante e tem ação completa. A perseverança é princípio de sucesso e de realizações. Se você nunca consegue concluir nada, tudo que começa a fazer não consegue terminar, você precisa de uma transformação de mente para entrar na perfeita vontade de Deus e gozar da sua providência. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 4, diz assim: e a perseverança deve ter ação completa. Não é só um pouquinho. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E depois, para nós fecharmos, 2 Samuel, capítulo 22, e verso 33, diz assim: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho.
É Deus que vai revestir você de força e tornar perfeito o seu caminho, não é outra coisa. Não espere encontrar isso em outro lugar, a não ser em Deus. Só Deus vai te revestir de força e fazer com que o seu caminho seja perfeito. Irmãos, e quando nós estamos experimentando esses 3 níveis da vontade de Deus, pode se levantar um inferno contra você, que nada vai tirar sua paz, nada vai te amedrontar, porque o imperfeito está de dentro de você, porque você está experimentado no amor de Deus. Porque quem não está experimentado no amor de Deus está com o coração cheio de medo, de dúvida, está com medo da economia, da problema, está com medo do casamento estar certo, está com medo do ser do que lado, com medo de doença, e começa as paranoias. Todo problema de psicopatia não está relacionado a pessoas que estão com problema emocional, que está com medo de alguma coisa, inseguro com alguma coisa. É necessário, irmãos, nós entendemos algo. Não estou dizendo para você ser nenhum crente estúpido, um religioso dogmático, mas ser pessoas que amam a presença de Deus sobre todas as coisas, que não negociam o seu tempo com Deus, que desejem falar com Deus algum período do seu dia, você tire para falar com Deus, e que você mantenha a sua vida em Deus depois. Não deixe, irmãos, com uma oferta. Quando eu vim para Jesus, eu vim de uma vida promíscua, uma vida cheia uma vida cheia de pecado, de coisa terrível. Quando eu vim para a igreja, quantas moças me ligavam dizendo assim, vamos sair? E eu pegava, vamos sim. E ela, é verdade, vamos sair, vamos. Nós se encontramos lá na igreja. Nunca mais me ligavam. Até moça da igreja mesmo, que vinha com conversa fiada. Quando eu vim para Deus, irmãos, eu não negociei. Que tem crente também que não é crente não, ele faz parte de um grupo, de uma instituição, mas não é crente. Muitas moças que eu, se tivesse relacionado com ela, eu estava ferrado hoje. Mas esperei em Deus, busquei em Deus, e eu não tive problema como Adão teve. Amém? Eu fui agraciado. Adão, porque também era frouxo, né? Sempre falo, Adão foi o cabra mais frouxo. Depois, que ele primeiro não cobriu Eva, porque Deus orientou Adão e Adão não orientou Eva. E depois que ela caiu, ela veio com a conversinha mole, para ele participar do pecado dela. E aí ele cometeu 2 erros, né? Não orientou. Todo líder precisa orientar as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Ele não orientou. E depois ele foi persuadido, porque se ele tivesse falado não, Deus tinha matado Eva e ele tinha feito outro. Mas ele se moveu por Eva dizendo, eu não sei se você gosta de mim, você não quer comer, se você comesse, eu saberia que você gosta de mim. Mulher faz isso. Você me ama? Se você me amasse, você comia, Adão. Você não me ama, Adão. Então tá bom, mãe, eu amo você. Eu comeu, se lascou. Aleluia. As mulheres são uma bênção, né? Por isso que eu casei com uma.